Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a esse Deus de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado nesses últimos dias, nesses estudos, nessas reflexões, estudando juntos conosco para assim caminharmos adiante e, em especial, colocar em prática esses ensinamentos sobre os quais temos falado ultimamente. Então, hoje, trouxemos aqui para as nossas reflexões, os nossos estudos, como estamos fazendo nesses últimos dias, do livro de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, Calma. Calma, que é o que nós mais precisamos neste momento. Calma, paciência, serenidade, prudência, resignação, mas, ao mesmo tempo, aquela vontade firme em trabalharmos em prol da nossa transformação, aquela vontade firme de aproveitarmos as oportunidades que o Senhor da vida nos oferece para nos transformarmos em seres verdadeiramente transformados, verdadeiramente purificados, verdadeiramente iluminados. Então, o título deste capítulo de hoje, que é o capítulo 9, pelo lado melhor. Então aqui Emmanuel, até pelo título que já é bastante sugestivo, ele nos orienta a enxergarmos a vida pelo lado bom, pelo lado melhor, enxergarmos os problemas, enxergarmos aquelas situações complicadas na nossa vida sempre pelo lado melhor. E como havíamos estudado no último capítulo, o capítulo 8, que tem como título Paz em Nós, que Emmanuel começa esse capítulo 8 nos dizendo que a paz, essa tranquilidade que nós dizemos buscar, está exatamente na tranquilidade de consciência, aquela paz de consciência, que a paz se encontra em nós. Então aqui neste capítulo 9, ele, aprofundando um pouco mais, nos diz da seguinte maneira: para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Então aqui Emmanuel, ele começa nos chamando a atenção para aquela necessidade de fazermos esforços de forma constante, abrindo as portas do nosso entendimento, as portas íntimas do nosso entendimento, a fim de que a misericórdia se instale no nosso coração. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de agirmos para com os outros, nas nossas menores atitudes do dia a dia, com piedade, com compaixão, com bondade, com clemência, com indulgência, ou seja, com verdadeira misericórdia, tendo verdadeiramente dó, comiseração dos sofrimentos dos outros,
Porque enquanto nós agirmos ainda com intolerância, com intransigência, com inclemência, com inflexibilidade em relação ao comportamento dos outros, como instalar em nosso interior, instalar no nosso íntimo esta paz que dizemos buscar. Porque se nós buscarmos e continuarmos buscando esta paz nas coisas exteriores da vida, não iremos encontrá-la, porque ela está dentro de cada um de nós, conforme ele disse na mensagem anterior, naquela consciência tranquila. A consciência tranquila, a fé no futuro, consciência tranquila do dever cumprido e aquela fé firme no futuro, em um futuro melhor, em especial, em tendo-se realizado aquilo que nos compete. E aí ele acrescenta dizendo o seguinte: ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão, nascida do amor, te presida as manifestações. Então aqui ele nos diz que constantemente nós fazemos aquelas chamadas críticas construtivas, que em muitas das vezes não são verdadeiramente construtivas. Se não estivermos de forma vigilante, a gente na verdade está querendo atingir mesmo a outra pessoa. Mas aqui ele nos diz que quando fizermos estas críticas construtivas, que elas sejam verdadeiras, nascidas dos mananciais da justiça, se realmente tiver base nessa justiça divina. Mas aí ele nos diz que podemos até fazer essas críticas chamadas construtivas, mas que quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações, que possamos compreender o outro, que possamos compreender as atitudes equivocadas, conforme ele acrescenta na sequência, conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não esquecemos que Deus é amor. Todos nós estamos submetidos a esta lei de causa e efeito, ou lei de responsabilidade, mas não podemos esquecer jamais que Deus é amor, conforme define João Evangelista, concedendo os recursos de que carecemos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Então, somente através desta integração com as leis universais, é que conquistaremos esta felicidade que dizemos almejar para sempre, esta felicidade imperecível, quando realizarmos esta integração através do cumprimento da lei de amor, de justiça e de caridade. E ainda nos diz, para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de olharmos, de observarmos os nossos irmãos de jornada com os olhos da misericórdia e enxergando neles não aquele chamado lado sombra, conforme nos chama a atenção Joana de Ângeles. Também o Espírito Hamed nos fala sobre isto, que via de regra nós olhamos para as outras pessoas e enxergamos os seus defeitos, os seus vícios, o chamado lado sombra. Não enxergamos via de regra o lado melhor e não consideramos o lado melhor das pessoas, que é o lado luz. Porque nós temos esses dois lados, o lado sombra e o lado luz, e sabemos que um dia somente a luz prevalecerá, que é o bem. Mas então nós precisamos olhar as pessoas e enxergá-las através dos olhos da misericórdia ou os olhos do coração, enxergando este lado melhor, aquele lado que todos nós estimaríamos estar agindo, que é o lado do bem.
E aí ela acrescenta: esse companheiro, ele cita aqui, traz aqui alguns exemplos. E o primeiro é aquele companheiro que abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. No entanto, provavelmente adotou esta medida por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim, não por infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. Normalmente, quando algum companheiro de jornada, de trabalhos na casa espírita, abandona o trabalho, em muitas situações nós nem queremos saber, nem questionamos, nem tentamos entrar em contato com ele, querendo saber o que realmente aconteceu, se a gente pode fazer alguma coisa para auxiliá-lo. Nós o criticamos por ter abandonado a tarefa. Mas aí ele nos chama a atenção que, via de regra, aquele companheiro que abandonou a tarefa que estava realizando no bem, na seara do bem, não foi simplesmente porque ele quis, mas porque lhe faltou o espírito de serviço, espírito de fidelidade ao serviço, aquela resistência em relação aos problemas, aos obstáculos que apareceram no seu caminho. Porque quando estamos trabalhando no bem, também aparecem obstáculos para testar a nossa perseverança, conforme Jesus nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, receberá a coroa da vitória. E aí Emmanuel traz mais algum exemplo. Outro que entrou na sombra da delinquência não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza, suscetível de queda nas tramas da obsessão. Então aqui ele nos traz uma outra situação quando a pessoa vai pelo campo da delinquência, que normalmente nós o classificamos como um perdido, como um delinquente mesmo, um fraco, mas aí ele nos diz que normalmente não é por isto, mas é porque ele não conseguiu ainda enxergar a própria natureza dele, suscetível de queda, e que ele tem condições, por esforço próprio, transformar o seu caminho em um caminho melhor. E aí ele acrescenta uma outra situação. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas, aquele que abandonou a família, que abandonou a sua missão ali no agrupamento familiar, não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares, e sim por lhe esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Então aqui ele nos mostra pelo outro lado, ou seja, enxergando pelo outro lado, o lado luz, o lado melhor das situações e das coisas. Ele nos mostra esse outro lado, que aquele que abandonou o agrupamento familiar não foi por falta de amor, mas via de regra foi porque lhe esmoreceram as forças no trato com a responsabilidade, ou seja, as responsabilidades para ele foram maiores e ele não conseguiu arcar com estas responsabilidades. Faltaram-lhe forças para tratar, para resolver aqueles problemas e seguir adiante cumprindo para com as suas responsabilidades. E aí ele traz um outro exemplo. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo desvalar na criminalidade a que se sentia impelido pela insistência de longas tentações. Então aqui ele nos fala que em muitas situações as pessoas adotam hábitos infelizes que às vezes nós criticamos, o hábito, por exemplo, de ingerir bebida alcoólica em excesso, mas também não foi simplesmente porque ele quis que assim fosse, mas ele usando como subterfúgio, como uma válvula de escape, aquele vício, temendo cair em um despenhadeiro maior, temendo
resvalar numa criminalidade ainda de forma mais desastrosa. Então foi preferível que ele pegasse aquele outro caminho com uma delinquência, um erro menor, do que ele prejudicar a sua trajetória ainda mais. E ele traz uma última situação dizendo: deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências. Então aqui ele nos chama a atenção para que deixemos que a misericórdia nos auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor. Então, quando nós passarmos a observar, a enxergar as coisas e as pessoas, as situações, as ocorrências na nossa vida, ao longo da nossa trajetória, passarmos a enxergar com os olhos da misericórdia, com certeza nós teremos condições de interpretar e enxergar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor de teus problemas, de teus problemas próprios, sejam também vistos. Então, quando nós passarmos a enxergar nos outros, com os olhos da misericórdia, os seus problemas, olhando pelo outro lado, nós passaremos também a enxergar o verdadeiro sentido dos nossos problemas, enxergar aquele verdadeiro sentido dos problemas que acontecem ou que aparecem na nossa vida e qual é a finalidade. Conforme Chico Xavier nos ensina, o que este problema quer ensinar-me? Por que bateu na minha porta? E termos aquela certeza que estes problemas que aparecem na nossa vida não foi Deus quem quis, não é castigo de Deus, resultante das nossas escolhas. E por último ele diz: lembremo-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça. Como nós sabemos, Deus é a própria justiça. E em sendo a própria justiça, como nós temos certeza que é, ele entrega a cada um, e somente ele tem esta condição de entregar a cada um de forma justa o que lhe pertence. Entrega a cada um o que é seu. Não erra o endereço de entregar a correspondência, seja com débitos, seja com créditos, porque Deus é justiça, ou é a justiça. E ele diz ainda, pelas forças da justiça que Deus age, mas nos compreende e espera. Então Deus age, conforme ele nos fala aqui, Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça, compreendendo e esperando. Deus nos compreende e espera o nosso tempo, porque temos a eternidade pela frente. E da mesma forma ele diz que de nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender. Saibamos igualmente a Deus, compreender o nosso companheiro de jornada e esperar o seu tempo de transformação, esperar o seu crescimento espiritual. Mas esse esperar não pode ser de braços cruzados, mas colocando mãos à obra para auxiliarmos estes companheiros de jornada naquilo que for possível, para que ele possa realizar nele e para ele o seu processo de transformação através do nosso exemplo de transformação de uma forma melhor, de uma forma mais rápida, de uma forma menos dolorida, deixando para trás, no caso nós, deixando para trás a intolerância, a intransigência, a inclemência e a inflexibilidade para com os erros dos outros, passando a enxergar com os olhos da piedade, da compaixão, da bondade, da clemência e da indulgência, conforme havíamos citado em um estudo anterior, lembrando a questão 886 de O Livro dos Espíritos, aquela benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e, acima de tudo, perdão das ofensas. Paz a todos nós
e que possamos verdadeiramente fazermos esforços para enxergarmos a vida e as pessoas pelo lado melhor, pelo lado luz, pelo lado do bem. Paz a todos nós, uma boa tarde neste dia 27 de abril de 2020. Muito obrigado pela companhia de todos. Recebam meu abraço fraterno e de gratidão e até breve, meus irmãos. Até muito breve para mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus na nossa vida.